Quero ler aqui uma palavra que está escrita em 2 Reis, capítulo 5. Fala Naamã e a cura de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conserto, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela a sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo que chegar a ti essa carta, saberá que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cure da sua lepra. Até aqui, o que me chama bastante atenção nesta passagem da palavra do Senhor, que fala sobre um homem, e nós podemos ver a qualidade desse homem. Ele era vistoso. Aqui vimos aqui que era grande homem diante do seu Senhor, de muito conselho, porque era um herói de guerra. A qualidade que ele tinha: chefe do exército, grande homem e um herói. Mas por dentro dele havia algo que ninguém podia ver. Nós vimos naquela roupa bonita que ele usava, aquela farda bonita, mas por baixo daquela farda havia uma lepra. Algo que estava destruindo ao pouco aquele homem que aparentemente era grande, mas estava sendo destruído por uma lepra, por uma enfermidade que levava as pessoas a ser isoladas fora ali da vida social. Mas a palavra do Senhor fala de uma menina. Aqui não cita o nome dessa menina, mas era uma que foi sequestraram ela do seu país e levaram ali para aquele país, e ela se tornou uma escrava, uma serva. Ela estava ao serviço da esposa daquele homem poderoso, herói de guerra, e foi ele mesmo que o trouxe ali, que arrancou da sua família, arrancou do meio do seu povo e trouxe ali para aquele país, para viver ali como escrava, como serva ao trabalho da a esposa daquele general. Mas o que nós podemos ver é que aquela menina, ela não guardava rancor, não guardava mágoa. Ela não era uma pessoa que estava aborrecida, triste, maldizendo os acontecimentos. Era uma menina que estava observando tudo ao seu redor. Ninguém falou para ela que aquele homem era enfermo, mas ela percebeu. Ela percebeu. Isso chama atenção. O que nós temos também que perceber o que está ao nosso redor. Muitas vezes nós tornamos cego espiritual. Nós não estamos vendo
que você olha para a pessoa pelo seu vestuário, pela sua vida social, mas dentro dessa pessoa está uma lepra que está destruindo a sua vida por dentro. E aquela menina, ela teve amor, compaixão e ela quis ajudar. E ela diz para a sua senhora: se o meu senhor, se ele for até a minha cidade, o meu país, lá existe um homem de Deus, que poderia dar para ele saúde, curar dessa enfermidade. Nós vimos aqui que ela não pediu a sua liberdade, ela não pediu nada em troca. Ela ofereceu a sua compaixão, o seu amor e o seu testemunho. Ela sabia o que Deus poderia fazer para aquele homem. Nós podemos ver que ela também, ela não ficou interrogando Deus o porquê daquela situação dela. Ela ofereceu para aquele homem, a qual agiu com ela daquela maneira, roubando do seu familiar. E ela deu a ele em troca o amor, a misericórdia, a piedade. Ela disse: se ele for, ele vai ficar curado. E aquele homem ouviu a voz daquela menina e acreditou. Então, nós podemos ver a responsabilidade que aquela menina tinha, porque ela tinha certeza o que Deus poderia fazer. Se Deus poderia fazer na vida daquele general, por que não faria na vida dela? Mas ela não questionou. Ela sabia que Deus tinha um propósito. Quando acontece algo na nossa vida, é porque Deus tem um propósito. E o propósito de Deus era salvar aquele homem. E ele acreditou e ele foi em busca do profeta a qual ela havia falado. E nós vimos aqui que realmente aconteceu como ela havia dito. Aquele homem foi curado. Ele ficou livre da sua lepra. E o importante é que ele acreditou no Senhor e diz que a partir daquele dia ele ia servir Deus Todo-Poderoso. Ele ia honrar a Deus. Então, o que nós vimos aqui, o testemunho daquela menina. Ela não perdeu tempo de falar do poder que Deus tem para curar. Ela tinha certeza, porque nós podemos ver, se aquele homem deixasse seu país e fosse a outro país em busca de cura e não fosse curada, o que aconteceria com ela? Então, mas ela tinha certeza que Deus faria. É isso que Deus quer, que nós também tenhamos certeza do Deus que nós servimos, o que Ele é capaz. Nós não temos que ficar interrogando Deus pela situação que está passando, porque muitas vezes o que passa em nossas vidas é projeto de Deus para salvar uma outra pessoa. E Deus tinha esse projeto na vida dela. Levou até aquela casa para que aquele homem fosse liberto daquela enfermidade e fosse salvo. É muito interessante a palavra do Senhor e nos ensina. Não ficar reclamando com a situação, porque a palavra do Senhor diz: todas as coisas cooperam para o nosso bem.
todas as coisas que acontecem em nossas vidas, Deus tem um propósito. Então, nós temos que estar atento ao propósito de Deus na nossa vida. Aquela menina estava atenta. Ela estava observando tudo ao seu redor. E por isso que ela viu que aquele homem, com aquela farda bonita, com aquele vestuário bonito, mas dentro dele havia algo que estava consumindo a sua carne, aquela lepra. E assim também, nós hoje vemos pessoas, talvez famosas, pessoas cheias de dinheiro, se veste bem, mas dentro dessa pessoa está enferma, está leprosa, o seu coração está doente. Ela está morrendo aos poucos e precisa de uma palavra para que ela possa crer e ser curada desta lepra que está consumindo ao pouco a sua vida. Então vamos ser como aquela menina, uma missionária que está atento aos acontecimentos e confiante naquilo que Deus pode fazer. E não deixar de falar do poder de Deus. Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua fazendo milagre. Ele é o mesmo, Ele não mudou. É somente você abrir a sua boca e falar para aqueles que estão ao seu lado, ao seu redor, leproso, enfermo por dentro, precisando de ouvir que existe um Deus que pode fazer algo por ela. Fala de Jesus. Jesus quer curar, quer libertar, quer tirar essa lepra do seu coração e fazer você uma pessoa nova. Nós vimos que a palavra do Senhor disse que ele se tornou a sua pele como de uma criança. Ele quer renovar também na sua vida a sua fé, a sua esperança. Ele quer dar algo novo para você. Então, fica atento, porque Deus quer te usar. Deus vem te abençoar grandemente a sua vida. Não deixa de compartilhar. E também de curtir. Assim você estará ajudando a esse canal crescer e muitas pessoas possam estar ouvindo a palavra através desse canal. Deus abençoe, em nome de Jesus.